Olá a todos! Nesse vídeo estaremos falando sobre o autor, Manuel Bandeira. Nesse slide está apresentado todos os membros, participantes e também apresentadores desse vídeo, juntamente com o professor docente. A partir da Semana da Arte Moderna de 1922, evento que revolucionou a literatura e as artes plásticas no país. Manuel Bandeira não esteve fisicamente presente no evento, porém, o seu poema Os Sapos, que foi lido por Ronald de Carvalho, tumultuou o Teatro Municipal com vaias e gritos. O Brasil ocorreu em um cenário de grandes avanços tecnológicos, industrialização crescente e desigualdades sociais cada vez mais profundas em nossa sociedade. Diante desse contexto, Manuel Bandeira se destacou por uma linguagem simples, abordando temas do cotidiano com paixão e às vezes com um tom de ironia. O poema satiriza os princípios do parnasianismo com um deboche agressivo, dirigido às métricas e às cimas dos poemas desse movimento literário. A escola literária ao qual o autor se afilia é ao movimento modernista. Manuel Bandeira é um dos principais representantes do modernismo na literatura brasileira. O movimento modernista teve início na Europa, no final do século XIX e no início do século XX. Surgindo como uma resposta às transformações sociais, tecnológicas e científicas da época. Sua principal característica foi a ruptura de tradições estéticas e literárias anteriores, promovendo a arte mais livre, prática e leve. Meu nome é Vitor Manuel e agora eu vou falar das 3 gerações do movimento modernista. O movimento modernista brasileiro pode ser dividido em 3 fases. A primeira geração, de 1922 a 1930, ela foi a geração que revolucionou. Ela foi a primeira a ser reconhecida como revolucionária, porque ela rompeu os padrões literários do passado, ou seja, ela acabou rejeitando as formas do parnasianismo e do simbolismo. O que marcou essa grande fase foi a busca por uma nova linguagem coloquial, a valorização do cotidiano e o nacionalismo. Uma de suas maiores obras nesse período foi o poema Os Sapos, que ironiza os parnasianos. E também acaba destacando uma simplicidade que exemplifica o espírito dessa geração. A segunda geração, de 1930 a 1945, ela trouxe um tom mais humano, mais social, e também que levou à literatura modernista. Os escritores passaram a abordar temas muito mais sociais e existenciais. Ou seja, eles acabaram aprofundando em reflexões mais sobre a vida em si. O sofrimento e a desigualdade também fizeram parte desse conjunto de fatores que levaram a essa grande mudança depois desse período da primeira geração. Manuel Bandeira, embora não fosse um poeta militante, também explorou essas temáticas como no poema O Grande Bicho, que denuncia a miséria urbana. Além disso, sua obra ganhou uma dimensão mais pessoal por conta dos temas que ele começou a retratar, que foi sobre a doença e a morte. Como em Pneumotórax, onde ele usa essa ironia para poder falar de sua condição de saúde. A terceira geração, de 1945 a 1960, teve esse retorno da poesia mais formal e elaborada, que acaba meio que levando a preocupação com a estética e influência do parnasianismo e do simbolismo. Apesar dessa indência neoparnasiana, Manuel Bandeira sempre manteve o espírito modernista que caracterizou sua poesia. Sua coletânea Estrela da Vida Inteira, de 1966, que reúne grande parte da sua obra, demonstra a sua trajetória entre a liberdade formal do modernismo e a sua sensibilidade única, sem aderir ao rigor técnico dessa nova fase. Dessa forma, Bandeira transitou entre a primeira e a segunda geração do modernismo. Biografia. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu em 19 de abril de 1886, no Recife, Pernambuco. Filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e Francelina Ribeiro de Souza Bandeira, cresceu em uma família de classe média e teve contato precoce com a literatura por influência de sua mãe. Seu avô materno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi posteriormente citado no poema Evocação do Recife. A casa onde morava, localizada na Rua da União, no centro do Recife, é citada como a casa do meu avô. Manuel Bandeira iniciou seus estudos no Recife. Em 1896, com 10 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde viveu parte de sua juventude, concluindo o curso secundário no Colégio Pedro II.
Em 1903, ingressou no curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, mas teve que interromper os estudos devido à tuberculose, doença que o acompanharia por toda a vida. O diagnóstico mudou drasticamente seus planos, levando-o a buscar tratamentos em diversas cidades e países. 10 anos depois, ainda doente, foi para a Suíça em busca da cura, onde permaneceu durante um ano, de 1913 a 1914, eliminando definitivamente a doença. Nesse período, conviveu com um poeta francês internado na mesma clínica, Paul Eluard, sem a menor esperança de sobreviver, conforme confessou posteriormente no poema Pneumotórax, do livro Libertinagem. Olá, meu nome é Breno e eu vou estar dando continuidade à biografia de Manuel Bandeira. Diante da impossibilidade de continuar na carreira de arquiteto, Manuel decidiu dedicar-se completamente à literatura. Seus primeiros trabalhos ainda estavam fortemente ligados ao simbolismo e ao parnasianismo, mas com o tempo ele aderiu às inovações do modernismo. Ele publicou seu primeiro livro, A Ciência das Horas, em 1917, com forte influência simbolista e um tom melancólico, refletindo a sua luta contra a doença. Com o tempo, desenvolveu seu próprio estilo marcado pela liberdade formal, simplicidade de temas cotidianos. Foi a partir de Libertinagem, em 1930, que consolidou sua identidade como modernista e ganhou grande reconhecimento dentro do meio literário. Além de poeta, Manuel Bandeira também trabalhou como professor de literatura, crítico e tradutor, contribuindo significativamente com o estudo e a divulgação da literatura no Brasil. Ele ensinou sobre a literatura hispano-americana e literatura portuguesa na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, onde se aposentou em 1956. Também atuou como tradutor, trazendo para o português obras de autores como William Shakespeare e Morris West. Em 1940, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 24, mas sempre manteve um espírito crítico e avesso a formalidades. E ao longo de sua vida, recebeu diversas homenagens e prêmios pela sua contribuição na literatura nacional. Manuel faleceu dia 13 de outubro de 1968, aos 82 anos, no Rio de Janeiro. Mas, mesmo após sua morte, sua obra continua sendo estudada e apreciada, consolidando-o como um dos maiores poetas da literatura brasileira. Olá, meu nome é Pietra Baptista Bertali e hoje eu vou falar sobre as características literárias. Os primeiros poemas de Manuel Bandeira apresentam influências no parnasianismo e do simbolismo. No entanto, sua carreira literária formou-se a partir de sua filiação ao modernismo brasileiro, mais especificamente, a primeira fase desse movimento. Assim, a poesia modernista de Bandeira apresenta as seguintes características: nacionalismo crítico, temático, preferência pela abordagem das desigualdades sociais, colocando em evidência um Brasil miserável e marginalizado, um Brasil não oficial, que as promessas de modernização do governo republicano tentavam encobrir. Em suas obras, esse nacionalismo aparece de forma sutil, por meio da valorização do cotidiano e linguagem simples. Suas obras retratam um Brasil real, sem idealizações exageradas. Exemplos de obras: Os Sapos, críticas ao formalismo literário, refletindo também o afastamento de padrões estrangeiros. Pneumotórax traz um tom mais pessoal, mas pode também ser lido como uma crítica ao sistema de saúde. Antitradicionalismo foi uma das características do modernismo, que rompeu com os padrões estéticos do passado, apresentando a ruptura com normas rígidas da literatura. Ele adotou essa postura por meio de linguagem simples e versos livres. Exemplos de obras: Os Sapos ridicularizavam o formalismo, parnasianismo. Poema do Beco valoriza espaços simples, quebrando os padrões tradicionais. Ironia, utilizada para criticar costumes e problemas sociais, muitas vezes de forma leve e humorada. Exemplos de obra: Pneumotórax trata da tuberculose com humor ácido, trazendo reflexões sobre a morte de forma ironizada. Vou-me embora para Passagada. É utilizado com um tom mais fantasioso para expressar a insatisfação com a vida. Liberdade formal foi a experimentação de novas estruturas métricas, rompendo com os padrões estéticos do passado.
É um tipo de autorização não descrita para que os poetas e autores pudessem criar versos em branco e linhas sem nenhum tipo de escrita, tomando seu texto diferenciado no espaçamento e também no visual. Valorização da linguagem coloquial é aquela que utilizamos no dia a dia, no cotidiano, que não leva as normas gramaticais tão a sério. É a linguagem mais adaptada à nossa fala e às nossas necessidades de comunicação veloz. Regionalismo. A valorização da cultura local e da diversidade cultural do país. Exemplos de obras. Evocação do Recife. Retrata suas memórias de infância e mudanças de cidades. O Grande Bicho. Crítica à miséria urbana, mostrando a desigualdade no Brasil. Bom dia, meu nome é Ray Daniel e hoje eu vou falar sobre os principais livros de poesia e de prosa do autor Manuel Bandeira. O primeiro livro é A Cinza das Horas, foi lançado no ano de 1917. Foi o seu primeiro livro criado e por causa disso apresentava ainda fortes tons de parnasianismo e simbolismo. Também apresentava uma forte melancolia, refletindo sobre dor, solidão e a tuberculose, uma doença que afetava a vida dele. Além disso, era mais introspectivo, com versos tradicionais e a linguagem mais formal. O segundo livro é O Ritmo Dissoluto, lançado no ano de 1924. Ele foi uma obra de transição do simbolismo e do parnasianismo para o modernismo, que foi onde ele se encontrou, que trazia uma linguagem mais introspectiva, mas também marcada pela tensão do desejo de liberdade que ele tinha das coisas que ele não conseguia fazer por causa da doença, da tuberculose. Ele também explorava temas como o hedonismo e a busca por prazer, em um sentido lírico e sensual. O terceiro livro é A Libertinagem, no ano de 1930, que refletia sua maturidade modernista, com versos livres e a linguagem coloquial. A obra também abordava temas como vida, a morte, amor, erotismo, solidão e angústia existencial. Bandeira explora a simplicidade da vida cotidiana e as emoções humanas com sensibilidade. Olá, meu nome é Gilberto. Eu vou falar um pouco sobre o poema Desencanto, que revela bem sua sensibilidade e melancolia, características marcantes em sua obra As Cinzas das Horas, a qual o poema pertence. Eu vou ler aqui o trecho do poema. Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E neste versos de angústias rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Esse poema é um poema de 12 versos organizados em 3 estrofes e 4 versos em cada, e é organizado no esquema de rimas alternadas, AB a B. É um metapoema no qual o eu lírico reflete sobre a sua própria criação poética. Ele descreve a sua poesia como uma expressão de angústia e desencanto. Usando os versos para externalizar suas emoções profundas, a tristeza é a essência do poema, com o eu lírico afirmando que seus versos saem como uma dor visceral. Na primeira estrofe, o eu lírico diz que faz versos como quem chora, usando a poesia como um desabafo para expressar seu desalento. Ele sugere que se o leitor não compartilhar dessa dor, deve fechar o livro, numa tentativa de proteger quem ainda não está marcado pela tristeza. Já na segunda estrofe, enfatiza a intensidade da dor sentida pelo eu lírico, que afirma que sua poesia é verdadeira e intensa. Dói-lhe nas veias. Os versos refletem sentidos profundos e autênticos, sem artifícios, tornando a dor palpável.
Na última estrofe, o lírico compara seus versos a uma morte iminente, dizendo que faz poesia como quem morre. Isso reflete a ideia de que cada verso ele se aproxima da morte, expressando desencanto profundo e fatal com a vida e a realidade. Já na conclusão, podemos concluir que é um poema de grande melancolia, onde o eu lírico usa a poesia como uma forma de expressar a dor e o desencanto com a vida. Como se cada verso aproximasse da morte, emocional e existencial. Olá, meu nome é Lucas Reis e eu vou fazer a análise do texto Os Sapos. Para a Semana de Arte Moderna de 1922, Bandeira enviou o poema Os Sapos, como já mencionado. O poema satiriza os princípios do parnasianismo como um deboche agressivo dirigido às estruturas e à rima desses poemas. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os delumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano agudo, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo, em comer os hiatos, que arte, e nunca rimos os termos convidados. Bom, agora eu vou falar um pouco da estrutura e do sentido do texto. Bom, ele usa a paródia e a ironia para criticar a poesia parnasiana e suas regras rígidas, com rimas alternadas e redondilhas menores. O poema reflete sobre a necessidade da mudança na poesia, sugerindo uma poesia mais livre e criativa. Através dos sapos, Bandeira questiona as normas estabelecidas na arte poética. Bom, agora vamos fazer a análise da primeira estrofe do texto. O sapo tanoeiro, que representa o poeta parnasiano, é descrito como obsessivo pela técnica e pela perfeição, simbolizando a rigidez da poesia formal. Ele acredita que a poesia deve ser como um trabalho de joalheiro, meticulosamente trabalhado. Agora a segunda estrofe. O sapo cururu representa o poeta modernista, que defende uma poesia mais simples, livre e próxima do cotidiano. Ele se opõe à formalidade do sapo tanoeiro, trazendo uma linguagem mais espontânea. A referência à cantiga de roda reforça a ideia de que a verdadeira poesia está na liberdade criativa. Agora vamos falar da terceira estrofe. A estrofe aprofunda a crítica à obsessão do sapo tanoeiro pela técnica, mostrando o quanto isso é ridículo. O sapo cururu continua a defender sua poesia livre e sem amarras, contrapondo a rigidez do parnasiano. A crítica se torna mais forte, reafirmando a necessidade de romper com o passado. Bom, agora vamos falar da quarta e última estrofe do poema. Bandeira conclui o poema com a ironia ainda mais intensa, mostrando como a poesia parnasiana, com sua preocupação exagerada pela técnica, é uma farsa. O poema reforça que a verdadeira poesia deve ser fluida e descomplicada. A crítica ao parnasianismo e a proposta de renovação da arte poética ficam claras. E agora a conclusão da análise é que essa obra é uma crítica irônica e humorística à rigidez parnasiana, defendendo uma poesia mais livre e acessível. Através dos sapos, Bandeira sugere que a poesia deve romper com as normas formais e abraçar a criatividade. O poema é uma defesa da renovação da arte poética, característica do modernismo. Meu nome é Lucas Toyota e hoje eu falarei sobre o livro Itinerário de Passárgada, de Manuel Bandeira, onde ele revisita suas memórias de infância até a sua formação de poeta. Na obra de Manuel Bandeira, ele também mistura relatos autobiográficos com a reflexão sobre a literatura, a arte e a cultura, revelando sua trajetória como poeta. O título faz referência ao poema Vou-me embora para Passárgada, simbolizando a busca pela liberdade. Passárgada mescla muita autobiografia, crônica e ensaios, com intimista e fluido. A escrita é leve e acessível, combinando lirismo e humor ao narrar sua vida. Durante o livro, Bandeira ele revisita muito a sua infância e cita até a sua luta contra a tuberculose, destacando a arte e a literatura em sua formação, refletindo até mesmo a construção de sua identidade como poeta. O título do livro também remete ao desejo de fuga e liberdade, que seria o Passárgada, né? O simbolismo dele, ele idealiza
onde o poeta quer escapar do sofrimento da vida dele.